querido, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje. Já pega lá a tua xícara de chimarrão ou o teu cafezinho para a gente estar aqui buscando um alimento espiritual. Hoje a gente atrasou um pouco, eu tô com a minha voz um pouquinho cansada, mas nós vamos estar meditando na palavra do Senhor juntamente com a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar para começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença e chamamos aqui a presença do precioso Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, nos traz direções proféticas, revela os segredos escondidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estávamos meditando até ontem no livro de Josué, que nós encerramos ontem, e hoje nós vamos iniciar o livro de Juízes, que é uma continuação do livro de Josué. No capítulo de Josué, o último capítulo, que é o capítulo 24, então vai falar sobre a morte de Josué, vai falar como o povo ficou, as instruções que Josué deu para o povo no capítulo 25, e Juízes capítulo 1 vai falar agora sobre o povo de Deus que continua. Alguns já tomaram posse de algumas terras que Deus havia prometido, mas não foram conquistadas ainda todas as terras. Josué vai partir, mas o povo de Israel continua em busca dessa conquista de algumas terras que ainda se faltava para conquistar. No capítulo 1 de Josué, nós vamos ver o povo indo atrás dessa conquista e o Senhor vai dar uma direção, o povo vai buscar uma direção em Deus, mesmo que depois que Josué havia morrido, o povo busca uma direção em Deus de como que eles deveriam avançar contra esses outros povos que ficaram em algumas terras. Então, à medida que eles iam avançando sobre essa terra, eles expulsavam os moradores que estavam naquela terra. Eles matavam esses moradores, expulsando, era destruindo aqueles moradores para que eles pudessem tomar posse da terra e morar em paz dentro daquela terra. O povo que morava nessas terras era um povo pagão, era um povo que adorava outros deuses. Por isso que Deus mandava que eles expulsassem esses povos e os matassem, para que esse povo não ficasse no meio deles, para que o povo de Israel não caísse em tentação depois em ser contaminado pela crença pagã que esse povo carregava, com os deuses que esse povo adorava. Isso poderia se tornar uma armadilha no meio do povo de Israel, fazendo com que, depois de algum tempo, o povo até pudesse ser convencido por eles e fosse ter o mesmo pecado, voltar para o pecado de idolatria, que era algo que Deus ainda estava libertando o povo, porque quando o povo ele vem do Egito e ele é liberto, ele é um povo também idólatra, porque ele vai aprender no Egito e ele aprende dentro das leis do Egito como eles adoravam outros deuses. O povo convivendo com o Egito aprende a adorar outros deuses também, porque eles estavam longe de Deus. E eles precisam, todo ser humano, ele busca ter fé em alguma coisa. O que diferencia e o que vai abençoar a vida do ser humano é em que coisa ele tem colocado a sua fé. Nós colocamos a nossa fé em Deus. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Essa é a diferença. Mas todo ser humano, ele nasce, eu creio que com uma necessidade de fé em algo. Alguns vão confiar na sua própria força, outros vão carregar alguns amuletos da sorte, e outros vão acabar confiando em qualquer coisa que trouxerem para eles, porque eles têm necessidade de ter fé em algo para conseguir viver, de pegar algo e dizer assim, isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai me proteger, isso aqui vai me ajudar. E as pessoas acabam facilmente se apegando a qualquer coisa que é proposto a elas. O povo de Israel está no Egito, vê que eles têm uma adoração a vários ídolos, o povo acaba propondo e acaba ensinando o povo de Israel a adorar esses ídolos também. Eles, na necessidade disso, já tinham se esquecido do Deus dos seus antepassados, porque José que tinha trazido o povo para a cidade de Faraó, para a cidade do Egito, José que lembrava bem de quem Deus era, o pai de José que estava ali com ele também, que implantavam as leis de Deus. Essa geração de José vai morrer. E agora o povo que está ali e fica no Egito, poucos deles lembravam
da promessa de Abraão, lembravam de um Deus que podia salvar, de um Deus que tinha poder ainda sobre a vida deles, um Deus que eles podiam orar, um Deus que os protegia e um Deus que eles podiam contar. O povo, ele vem do Egito como um povo idólatra. E Deus, ao longo da caminhada deles pelo deserto, ainda está tentando arrancar a idolatria do coração deles. O povo só acredita em adorar um Deus ou em algo que eles pudessem ver ou que eles pudessem apalpar. Os deuses do Egito eram estatuetas que eles podiam ver, que eles largavam oferendas, que eles iam ali e adoravam olhando para ele. Então, para eles, aquilo era mais fácil de se compreender na mente deles. Esse Deus precisava ser visto. Mas o Deus de Israel, o verdadeiro e único Deus, é um Deus invisível no qual o povo não podia ver. E por isso o povo tinha dificuldade agora de entender que eles estavam servindo a um Deus invisível, dificuldade de falar com esse Deus, dificuldade de adorar com esse Deus, porque foge de tudo aquilo que ao longo da sua vida de escravidão eles estavam acostumados a ver. Por isso que Deus depois, ele manda construir a Arca da Aliança, que é uma maneira que o povo está vendo, que simboliza a presença dele. É uma maneira que o povo respeitava mais. É uma maneira que o povo começou a entender. Deus está destronando, está tirando essa religiosidade, essa idolatria do coração do povo, enquanto ele caminha pelo deserto. Tanto que nós vamos ver que quando que Moisés, quando ele sobe para buscar as tábuas da lei e fica lá com Deus, quando Moisés desce, o povo tinha construído um bezerro de ouro. A necessidade de adorar algo que eu posso ver, que eu posso apalpar e posso ver com os meus próprios olhos. Por isso que Deus dá uma ordem para eles aqui, em Juízes 1 vai falar sobre isso. Que eles expulsassem todos os estrangeiros que estavam na terra, para que eles não viessem depois correr o risco de voltar a cair em tentação e se confundir adorando os deuses e as estatuetas que eles carregavam. E o que o povo faz à medida que em Juízes capítulo 1 ele vai avançando é desobedecer a ordem de Deus. Eles vão deixar alguns desses povos no meio deles e eles tomam posse da terra. Deus dá vitória para eles. Eles estão agora guerreando de novo contra alguns povos. E mesmo sem a presença de Josué, Deus estava com o povo dele. Deus dá a vitória para o povo. Eles tomam posse da terra porque há uma aliança. Deus tem uma aliança com o povo desde os tempos de Abraão. Deus tem essa aliança. E essa aliança, Deus ele não vai quebrar essa aliança que ele teve. Mas aí, queridos, nós vamos ver que o povo quebra a aliança. O povo vai quebrar a aliança com Deus e não expulsa os estrangeiros da terra, mas vai viver com os estrangeiros na terra e vai colocar os estrangeiros para servirem eles como escravos deles. Aqui a gente vê algo que se repete. A gente acaba fazendo aquilo que a gente recebeu, a gente acaba dando para os outros. Aquilo que nós recebemos, a gente acaba replicando com os outros. Primeiro Israel é refém do Egito. Faraó escraviza o povo. Agora Israel toma posse de algumas terras, deixa o povo ficar, alguns deles, e escraviza eles também. A gente vê o povo de Israel repetindo aquilo que fizeram com eles, ele está fazendo com outros povos. E isso nós temos que ter muito cuidado na nossa vida, porque muitas vezes a gente está replicando na vida dos nossos filhos aquele erro que os nossos pais cometeram com nós. Muitas vezes nós estamos replicando na vida de alguém, ou até mesmo antes você era um funcionário na sua empresa e tinha um chefe que tratava você mal, que humilhava você, e hoje você é um chefe, está no lugar dele e acaba também humilhando e maltratando quem está debaixo de você. A gente acaba replicando aquilo porque a gente não foi curado. Nós precisamos ser curados dentro dessa área para não causar as feridas nos outros que nos causaram no passado. Muitas vezes quem foi ferido no passado acaba sendo uma pessoa que hoje vai ferir todo mundo. Muitas vezes quem foi rejeitado pelos pais ou por alguém no passado é uma pessoa que hoje rejeita também outras pessoas que vêm até ela. Porque essa pessoa ela foi traumatizada e não foi totalmente curada. Shalom, Michele, bom dia, seja bem-vinda. Então, muitas vezes nós acabamos replicando aquilo que nós vivemos
Às vezes, dentro de um relacionamento, a pessoa foi traída, vai para um outro relacionamento, vai trair também. A gente acaba replicando aquilo que aplicaram a nós, aquilo que foi ruim, a injustiça que fizeram a nós. Quando a gente não é curado totalmente, a gente aplica essa injustiça na vida do outro. E aí quem foi rejeitado acaba rejeitando todo mundo. Eu conheci esse histórico e vivi dentro desse histórico. A minha mãe, a minha avó, lá atrás, ela rejeitou bastante a minha mãe. A minha mãe apanhava bastante, parecia que ela tinha alguma raiva, algo diferente com a minha mãe. E tratou a minha mãe de uma maneira diferente que ela tratou as outras filhas. Quando a minha mãe me teve, a minha mãe também começou a me tratar diferente, como se fosse uma perseguição, uma raiva, um rancor, que eu nem sabia o porquê. Mas depois, ao longo do tempo, feridas emocionais abriram-se dentro de mim, porque eu não conseguia entender por que eu era rejeitada por ela, por que ela me tratava diferente do que ela tratava os meus irmãos. Isso bagunçou com toda a minha vida na adolescência. Isso trouxe dores, trouxe feridas para minha alma, que me levaram num espírito de rebeldia e me levaram a cometer erros, a magoar o próprio coração da minha mãe, porque dentro de mim eu tinha feridas que eu carregava. Feridas que vieram dela. Mas quando eu fui avançando em Cristo, eu entendi que eu precisava perdoar. Eu me coloquei no lugar dela e fui buscar compreender por que ela agia dessa maneira. Eu fui buscar compreender por que ela me tratava dessa maneira. Quando então eu entendi que isso era algo hereditário, e Deus começou a trabalhar no meu coração dizendo assim: a gente dá o que recebeu. Ela me deu o que ela recebeu. Ela tinha feridas emocionais que vieram da minha avó. A minha avó tratou ela assim. E o que ela aprendeu foi tratar alguém assim. Foi tratar pessoas assim. Assim ela me tratou. Ela me deu aquilo que ela tinha recebido. Ela não sabia me dar algo diferente. Ali eu entendi e pude perdoar ela. Mas ao longo do tempo, quando eu tive as minhas filhas também, sem que eu fosse perceber, muitas vezes eu comecei a ter algumas atitudes que a minha mãe teve comigo. Comecei a fazer algumas coisas que ela fez, mas demorou para me entender. Foi quando o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a reconhecer que eu também estava querendo cometer alguns desses erros e que isso precisava ser interrompido na minha geração, porque senão esses erros eles vão passando de geração em geração, passa do bisavô para o vô, passa do vô para o pai, passa do pai para o filho, passa do filho para o neto, passa do neto para o bisneto. A Bíblia fala das maldições até a 5ª geração. E nós precisamos encerrar na nossa geração, para que nós não venhamos replicar os erros que os nossos antepassados cometeram. Você olha para o povo de Israel, é automático. Lá atrás, Faraó nos aprisionou, agora nós vamos segurar aqui os cananeus, esse povo, os heveus, e vamos aprisionar eles para eles trabalharem para nós também. É um povo que não foi curado, que ainda tem dor. E aí essa dor que eu tenho, eu quero que os outros tenham também. Existe isso, é um espírito maligno. Pessoas que não são curadas, sofri aquela dor e quero que o outro sofra também. O outro também vai ter que sofrer. Quando nós estamos curados, a gente sofreu aquela dor e a gente faz de tudo para que ninguém mais passe pela dor que a gente passou. Quando a gente está curado, a gente cuida para que a gente não venha replicar o mesmo erro que nos feriu, para que a gente não venha ferir os outros. Que nós aqui nessa terra possamos ser um instrumento de cura, trazendo cura para as pessoas. Não sendo um motivo de ferida, um motivo de tristeza, um causador de angústia, um causador de desavença. Nós carregamos o shalom de Deus, nós carregamos a paz de Deus. Não era essa mensagem, mas o Senhor está me pedindo para falar sobre isso para você também. Nós vemos que o povo está em desobediência. Esses povos pagãos estão no meio deles. E vai acontecer o que Deus temia, porque Deus sabe lá na frente que vai acontecer. O povo de Israel, no capítulo 2, vai dizer que ele abandonou a Deus. Ele deixou de servir a Deus, ele começa agora a adorar Astarote e Baal, os deuses dos povos que estavam com eles. Eles se esqueceram de Deus.
A Bíblia diz no capítulo 2 assim, ó: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que haviam prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, fizeram o que eles decidiram fazer no coração deles, para o próprio bem deles, achando que aquilo era para o próprio bem deles. Olha o que o anjo do Senhor está advertindo eles. Agora vem uma consequência sobre vocês. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser uma tentação para vocês. Há uma sentença. O pecado libera uma sentença sobre a minha e sobre a sua vida. O pecado vem por causa da desobediência. Deus disse: expulsa eles da terra. Não façam aliança com eles. Destruam os deuses que eles carregam. Pois o povo é teimoso. Mais uma vez é desobediente. Mais uma vez quebram a aliança que tem com Deus. Quando nós desobedecemos, queridos, quando nós pecamos, nós estamos quebrando uma aliança que temos com Deus. Nós estamos quebrando essa aliança. E a consequência da quebra dessa aliança é o quê? A destruição, a ruína. Nós já falamos em outros devocionais sobre isso. É a destruição. Deus agora está dizendo que a mão dele vai pesar sobre o povo. Deus deu várias chances para o povo. Mas o povo escolheu fazer a coisa errada. Às vezes nós escolhemos viver pela nossa própria vontade, tomamos as nossas próprias decisões sem consultar a Deus e sem levar em conta qual é a vontade de Deus. É aí que nós erramos, quebramos, falimos, temos problema, ficamos doentes, porque até mesmo uma decisão errada que nós tomamos dentro do nosso lar, ou na nossa casa, ou sobre as nossas finanças, ela pode trazer até enfermidade para nós, porque o nível da preocupação aumenta tanto, a gente fica tão nervoso quando uma decisão errada é tomada e os planos que a gente tinha começam a desabar e as coisas começam a dar errado. Pode haver perca financeira, pode haver briga no casamento, pode haver briga com os filhos, ao ponto dessa opressão ser tão grande e a gente ficar até mesmo doente, porque não consegue conviver com esses problemas, não sabe mais o que vai fazer. Uns ficam depressivos, uns ficam debaixo de espíritos opressores, alguns perdem até a fé e a culpa não é de Deus. É porque nós nem sempre queremos participar, Deus, das nossas escolhas. O povo não participou, não parou para olhar qual era a vontade de Deus e o que Deus dizia a respeito da decisão e da atitude que eles tomaram em deixar esse povo ficar no meio deles. É parar para analisar, queridos, essa palavra. Quando o Senhor falou comigo, ela fez tanta diferença na minha vida e eu uso até hoje. Quando o Senhor falou comigo, nós temos que parar para analisar. O que é, pastora, parar e analisar? Que consequências essa decisão pode tomar na sua vida? Que consequências essa atitude pode tomar na sua vida? Tem um versículo que fala sobre parar para calcular. É parar, sentar e trazer a tua decisão e aquilo que você quer fazer à luz da palavra de Deus. E parar para analisar. Bom, se eu comprar esse carro, que benefício ele pode me trazer hoje? Esse carro vai ser muito bom. Eu vou poder sair com esse carro, eu vou ter um meio de transporte, esse carro vai ser uma bênção para minha família, ele está fazendo muita falta, mas eu tenho que calcular, e lá na frente eu vou ter um imposto para pagar, eu vou ter que colocar gasolina, lá na frente vai ter isso, então é parar para calcular. Às vezes a gente toma uma atitude que lá na frente vai trazer um problemão para a nossa vida. Vou colocar para trabalhar comigo na minha empresa o meu genro, um exemplo. Hoje é maravilhoso, tá tudo bem, eu tô no impulso, meu genro precisa de emprego, eu também preciso empregar alguém, então vou unir o útil e o agradável. Muitas vezes não vou nem perguntar para Deus sobre essa opinião e pego o meu genro. Mas eu tenho que parar para calcular. E lá na frente, se eu precisar chamar a atenção do meu genro no trabalho, será que ele não vai se ofender? E se ele se ofender,
Será que não vai dar um problema dentro da minha família? Será que de repente não vai dar uma intriga dentro do meu lar? E lá na frente, se eu precisar chamar a atenção dele e não poder chamar porque ele vai se ofender, eu vou ter problema dentro da minha empresa porque eu não vou poder chamar a atenção dele. Parar para calcular, analise. Tem coisas que a gente não analisa como falar. Fala agora tudo que tem para dizer, vomita, coloca para fora e amanhã depois está com problemão, está com inimizade, está com pessoas contra nós. A gente tem que parar, a gente tem que analisar e calcular o risco que pode trazer num futuro. Mas nós olhamos muitas vezes só para o presente e agimos no presente sem consultar a Deus e sem analisar a tragédia que pode acontecer lá na frente. Sem analisar o problema que pode causar, por exemplo, alguém que decide que vai pegar o carro porque precisa, é urgente, vai só na farmácia, pega o carro, não tem carteira. Pensa só no agora, eu vou lá ligeiro e volto. Pensa só no que está acontecendo aqui. Mas não para calcular que lá na frente, aí a polícia pegou a pessoa, ela vai perder o carro, ela vai tomar uma multa, ela vai ser envergonhada, vai ter um monte de consequência ruim. Se a gente para calcular, a gente não pega o carro e não precisa passar por essa consequência ruim. A gente toma a decisão certa. O povo não parou para buscar qual era a vontade de Deus. Na verdade, o povo até sabia a vontade de Deus, mas não quis consultar novamente a Deus se ele podia ou não. A consequência agora é a destruição. O povo que tinha sido liberto no Egito por Deus agora é escravo de outros povos na terra que era para ser deles. O povo voltou a ruminar. O povo voltou para a escravidão. Aqui, a Bíblia diz assim no capítulo 2 de Juízes, versículo 18. Deus tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Nesse tempo de Juízes, que o povo pecou contra Deus, e a consequência foi que Deus permitiu agora, a mão de Deus saiu, a mão de proteção. Deus parou de lutar as guerras do povo. Ah, é? Vocês querem viver sozinhos, rebeldia e desobediência? Então vamos ver como vocês vão conseguir vencer esses povos sem a minha presença, sem a minha mão protetora. Foi onde Deus permitiu, e os povos agora, que eram escravizados por Israel, agora cresceram e escravizaram Israel. O jogo virou, porque o jogo sem Deus vai virar não a nosso favor, mas contra nós. O jogo sem Deus, a história sem Deus, vai ser uma história de derrota e uma história de fracasso. Porque tem pessoas que não conseguem, são libertas, saem do Egito. Deus liberta essas pessoas do vício, de tudo. Pessoas estão manifestando o demônio, estão debaixo de um espírito ali de contenda, de depressão, de opressão. Deus liberta, mas ela vai por um tempo liberta e acaba caindo no pecado. E o pecado abre uma porta para ela ser escrava de novo. Nós precisamos entender que depende de nós nos mantermos libertos. Vai num culto, recebe uma oração de libertação. Você vê que a sua vida destravou, as coisas começam a melhorar. Siga. Prossiga obedecendo a Deus, prossiga priorizando a Deus, não caia no pecado. Se você cair no pecado e não se arrepender em tempo, o povo não se arrependeu, continuou adorando esses deuses. Se nós continuarmos cometendo o mesmo pecado ou outro pecado, você vai ser presa pelo diabo e vai voltar a ser escravo novamente. Novamente. O povo livre está escravo na terra da promessa. É triste. É triste de ver o que acontece com a vida de um homem e de uma mulher quando eles decidem sair da presença de Deus e se permitem ser contaminados pelos povos que estão à volta deles. Acabam sendo enganados pelo inimigo, sendo distraídos pelo inimigo no meio deles, sendo iludidos, porque eles vêm e oferecem esses outros deuses, dizendo que esses outros deuses vão proteger, vão guardar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Se você adorar, se você fizer isso aqui, você vai ter riqueza, vai ter fama, vai ter dinheiro, vai ser bem sucedido. Faz aqui esse feitiço, entra aqui com esse misticismo. E quando vê, você está tão envolvido que nem percebe mais, que já está muito tempo longe, distante de Deus. Só vai perceber quando já tiver ruína dentro da nossa casa. Só vai perceber quando já tiver destruição dentro do casamento. Quando já tem uma doença mortal que não tem mais volta. Aí a gente para lembrar de Deus. Aí nós paramos
para analisar o que a gente tem feito até aqui. A Bíblia é clara ao dizer que na quebra de aliança, Deus ele se afasta, queridos. Há uma consequência, o pecado ele traz uma consequência sobre a nossa vida. A primeira delas é nos afastar de Deus, é ficar sem a proteção de Deus, é quebrar a aliança de Deus. E isso já basta para que a gente tenha uma vida influenciada pela ação do mal, uma vida onde nós estamos desprotegidos. Que nós possamos ter muito cuidado. Cuidado com o tipo de pessoa que você está se envolvendo. Cuidado com o tipo de pessoa que está debaixo do paganismo e que está convivendo com você dentro da sua casa. Que você tenha uma amizade com aquela pessoa, porque luz com trevas não combina. Amanhã depois o inimigo usa essa pessoa para enganar você. Olha o que Deus dizia, expulsa eles do meio de vocês. E o que devemos fazer hoje? Fique longe, fique distante dessas pessoas, a não ser que você está forte espiritualmente o suficiente e está evangelizando essa pessoa para Jesus. Mas não tem o porquê você caminhar lado a lado com alguém que está cultuando Satanás, com alguém que está ligado às trevas. Amanhã depois você pode encontrar algum tipo de problema. Então que nós possamos ser sábios, possamos ouvir a voz de Deus, buscar uma direção de Deus e calcular os riscos da decisão e da atitude que você vai tomar. Vou casar com esse homem, calcula o risco lá na frente. Se aqui ele já é uma pessoa estúpida, nervosa, já é uma pessoa que não tem Deus e você é cristão, calcule lá na frente o que pode acontecer. Ele pode tirar você da igreja. Se aqui já é estúpido, já não tem paciência, lá na frente, morando com você, pode piorar muito mais. Você pode não conseguir trazer ele para Jesus. Então, ore ao Senhor e peça uma direção de Deus. Calcula a decisão que você vai tomar. Tem coisas que a gente vive lá na frente, derrotas e percas que poderiam ter sido evitadas por nós se a gente parasse para pensar, se a gente parasse para analisar. Tudo tem consequência nessa terra. Toda decisão que você toma tem consequência. Toda palavra que você fala tem consequência. Todo pensamento que você tem consequência. Porque Deus sonda os nossos pensamentos. Toda atitude que você fizer, toda decisão, ela vai trazer uma consequência para a sua vida, boa ou ruim. Se você tomar atitude com sabedoria, pedindo uma direção de Deus, lá na frente você vai colher coisas boas. Você vai colher bênção, você vai colher paz para a tua casa, você vai colher alegria para o teu lar. Mas se você não calcular e não pedir uma direção, você pode colher ruína, tristeza, problemas, doenças, dificuldades na sua trajetória. Então pense nisso, pense com sabedoria, haja debaixo de uma direção de Deus e obedeça ao Senhor. Por mais que isso lhe custe tudo, por mais que para isso você tenha que enterrar os teus sonhos, os teus desejos e as tuas vontades, obedeça ao Senhor de todo o teu coração e você terá uma colheita de bons frutos, uma colheita de paz, uma colheita de descanso, uma colheita de provisão em Deus, porque a obediência gera isso. Ela gera paz, ela gera alegria, ela gera milagre. Você vai poder desfrutar daquilo com alegria. Muitas vezes as pessoas buscam tantas coisas. Dinheiro, fama, estar bem, ter um bom carro, ter uma boa reputação, ter uma boa casa. Buscam tantas coisas e conseguem. Mas dentro de tudo que tem, não tem paz. Tem as coisas e não consegue desfrutar das coisas. Espírito de Mamon. A pessoa tem, mas ela não desfruta do que ela tem. Na verdade, ela tem uma insegurança dentro dela, fica o tempo todo preocupada, querendo lutar, tendo que lutar para manter aquele status, para manter tudo aquilo que ela adquiriu. Ela não tem paz e não tem descanso. E, no entanto, olhamos para outras pessoas tão simples, que buscam uma direção de Deus. Elas não têm algo tão grandioso assim, mas o pouco que elas têm muita paz, têm muita alegria e desfrutam. Conseguem desfrutar dessas coisas com sabedoria. Amém? Vamos orar então? Eu quero estar nesse momento orando com você e quero estar abençoando agora a sua vida. Fecha os teus olhos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e diante do Teu altar. Eu chamo a presença do Espírito Santo de Deus aqui e peço, Espírito Santo, visita essa vida, visita esta casa, este homem, esta mulher. Pai, onde alianças foram quebradas, que o Senhor venha restaurar esta aliança, que o Senhor venha estar agora abrindo toda a porta de prisão, abrindo toda a algema que tem prendido a vida dessas pessoas que uma vez andaram no pecado, foram libertas e acabaram caindo na tentação, acabaram caindo na sedução das coisas do mundo, do inferno, e acabaram pecando e sendo aprisionada por esses demônios. Em nome de Jesus, que o Senhor venha enviar um anjo para visitar cada cativeiro, para que essas pessoas possam ser libertas, para que essas pessoas venham agora, Senhor Deus, ser totalmente livres de toda prisão de alma, de mente, de espírito. Que cada cativeiro agora seja aberto em nome de Jesus. Pai, nós pedimos perdão por cada pecado que cometemos e pedimos ajuda do Senhor Espírito Santo para que venha nos conduzir, para que nós não venhamos mais cometer pecados, nem mesmo os erros que os nossos antepassados cometeram, que nós não venhamos cometer os mesmos erros, mas que nós possamos repercutir e repetir aquilo que é bom que eles fizeram, aquilo que é agradável a Ti, Senhor, que eles fizeram. Mas tudo aquilo que vem para nos corromper, tudo aquilo que vem, Pai, para escravizar, tudo aquilo que traz ferida na alma, que nós não venhamos repetir com os outros. Toca na vida de cada um, Senhor, que vai ouvir esta oração, que haja cura das feridas da alma, pessoas que sofreram, que foram aprisionadas em feridas de rejeição, feridas de abandono, em nome de Jesus, feridas de traição. Cura essas feridas emocionais, para que essas pessoas possam ser instrumentos de cura nas Tuas mãos, que nós possamos ser esse instrumento que vai curar a nossa casa, que vai curar os traumas da nossa família, que vai curar os traumas dos nossos filhos através das nossas atitudes, através dos nossos atos, que nós possamos ponderar, que nós possamos, meu Pai, parar para analisar antes de cada tomada de decisão, possamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Cristo, para que não venhamos fazer alianças erradas com pessoas erradas aqui nessa terra, para que não venhamos colher a consequência de uma vida escrava pelo diabo, mas nós queremos ser livres e já fomos libertos em Cristo Jesus, que nós possamos nos manter livres e libertos. Pai, coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada e o escudo, e blinda a nossa armadura no fogo do Espírito Santo de Deus e no sangue do Cordeiro. Aplica sobre nós, Pai, o Teu poder e a Tua unção. Guarda-nos, Senhor, de perigos mortais e doenças. Cobre-nos com as Tuas asas e nos coloca em segurança. Com o Teu escudo nos protege, Senhor, e nenhum assalto durante o dia, nenhuma peste que se espalha na escuridão, nenhum mal que mata ao meio-dia, nada poderá tocar na nossa vida, na nossa casa ou na nossa descendência. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao nosso lado, 10.000 ao nosso redor, nós não sofreremos nada, porque o Senhor enviará os Teus anjos para nos guardar aonde quer que nós fomos. Os Teus anjos nos protegerão para que não sejamos feridos. Nós fizemos de Ti e Tu és o nosso Altíssimo, Deus Altíssimo, protetor, defensor. Nenhum desastre, nenhuma violência chegará perto da nossa casa. Nada poderá nos tocar e nem tocar a nossa descendência. Nem os nossos pés serão feridos nas pedras. O Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos guardarem. Nós derrotaremos leões e cobras ferozes, serpentes venenosas, porque o Senhor nos deu poder contra as trevas e o diabo não pode tocar na nossa vida. Salva, Senhor, aqueles que Te amam. Protege os que reconhecem que Tu és o Senhor. Responde, Senhor, quando nós clamarmos a Ti. Esteja conosco no dia da dificuldade, esteja conosco no dia da aflição, no dia da tempestade, no dia do temporal. Esteja conosco no dia que o vento forte soprar. E nos dá coragem, nos dá ousadia para enfrentar cada tempestade. Nos dá vitória contra os nossos inimigos e nos faz vencedores nessa luta, nessa guerra e nessa batalha. Que nós possamos sair e comemorar a vitória por intermédio de Cristo Jesus, que já conquistou ela.
para nós e por nós lá na cruz. Senhor, faz com que sejamos respeitados nessa terra. Traz uma unção de dupla honra sobre nós, Senhor. Guarda-nos, Pai, nos dá longevidade de dias. Eu abençoo esse dia do meu irmão e da minha irmã, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Tenham um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Até amanhã e, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, um grande abraço. Não esquece de deixar o teu like e te inscreve no canal.